A graça e a paz do Senhor Jesus. Em Gênesis, capítulo 29, versículo 31, a palavra diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Versículo 35. Engravidou outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Glórias a Deus. Vemos aqui a descrição da vida de Lia, desde quando ela se casou com Jacó. Lia era uma mulher que foi desprezada. Ela começou a ser desprezada em casa, primeiramente pelo pai. Depois que ela se casou com Jacó, também foi desprezada por ele. Enfim, qual é o propósito do Senhor na vida da Lia? Qual foi o propósito dele? Deus não deixou Lia passar pelo que ela passou por acaso. Deus tinha um plano perfeito e maravilhoso. E a Lia se alegrava com o Senhor. Lia era uma mulher fértil. Apesar dela ser desprezada, Deus tinha dado o dom a ela de gerar filhos, de ser mãe de muitos filhos. No final, a Bíblia diz que ela teve 6 filhos. E dos 6 filhos que ela teve, metade fizeram parte, das tribos do Senhor, das tribos de Israel. Então, isso foi uma grande obra que Deus fez na vida dela. Lia, quando ela teve o filho, o último filho ali em Gênesis, versículo 35, fala, que desta vez ela diz: louvarei ao Senhor. Então ela engravidava e continuava se sentindo desprezada pelo marido. Mas ela tomou uma decisão quando ela teve Judá. Ela deu à luz e ela disse: desta vez louvarei ao Senhor. Quer dizer, Judá significa louvor. E foi exatamente desta tribo que veio o rei Davi, que é a raiz de Davi, que foi o filho de Jessé, aquele do qual veio a descendência do Senhor Jesus. Ela fala: não deixarei que homens ou minhas difíceis circunstâncias me impeçam de louvar a Deus e de desfrutar das suas bênçãos. Então ela aprendeu naquele momento que Deus estava tentando ensinar a ela que a verdadeira alegria é encontrada somente no Senhor. Isso vem como um ensinamento para nós também, que às vezes conquistamos, coisas, obtemos bens, casamos, temos filhos, somos grandemente abençoados com muitas coisas, com muitos bens, com muitas alegrias, mas nenhuma excede a alegria que o Senhor dá. Elas não são nossa fonte de extrema realização e significado. Somente Deus é essa fonte na vida do ser humano. Lia aprendeu que não era ter filhos que a faria mais feliz, mas sim a graça de Deus na vida dela. E a gente pode tirar algumas lições dessa história também, Porque Lia não era de receber elogios. E assim, não devemos nos basear em elogios de outras pessoas, mas se basear no que a palavra do Senhor diz sobre nós. Quem somos em Cristo Jesus? Ao ter Judá, Lia caiu em si e percebeu quem ela era em Cristo Jesus. Ela não esperava, ela não viveu para ver
que o Senhor Jesus, né, lógico, tantos anos, viria ali, seria um descendente, né, de um dos filhos dela. Mas o Senhor ministrou no coração que grandes milagres aconteceriam através da vida dela. Porque uma mãe, né, tão fértil, geradora de filhos que foram assim essenciais na história de Deus e foram muito bem amados pelo pai, né, Jacó. Ele ficava satisfeito quando vinha cada filho, mas o amor dele era maior pela irmã dela. Outro desprezo que Lia passou foi esse, de ter sido, né, trocada, vamos dizer. Ela foi, a irmã dela teve um lugar maior no coração do seu esposo do que ela. Jacó amava mais Raquel do que a Lia, mas o Senhor teve misericórdia, como diz no versículo 31. O Senhor, ele viu que ela era desprezada e ele concedeu que ela tivesse filhos e permitiu que Raquel ficasse estéril até determinado tempo. Uma outra lição que a gente aprende com a Lia é que as pessoas elas podem não ver o seu valor, mas Deus vê. Então precisamos parar de querer agradar as pessoas, querer agradar muitas vezes a quem amamos mesmo. Lia queria porque queria agradar o marido, né? Mas nada daquilo fazia com que mudasse o sentimento dele por ela, aquele sentimento de desprezo, né? Porque ele deixava bem claro que ele amava mais a outra do que ela, mais a Raquel do que ela. E tudo surgiu, não era culpa dele, foi o pai dela que fez toda aquela história, trapaceou, colocou a filha mais velha num lugar na frente da filha mais nova, enfim, tradições, né, daquela época. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, então não precisamos, né, nos desvalorizar, fazendo com que as pessoas se sintam melhor com elas mesmas. E Lia aprendeu isso, porque o seu valor, o meu valor é muito grande. Deus nos valoriza, Deus nos honra. Ele tira coisas, mas Ele coloca outras, né? Ele fala nãos, mas Ele também tem sims para as nossas vidas. E muitas vezes é preciso a gente se afastar de determinadas pessoas. Precisamos nos afastar, precisamos nos poupar muitas vezes, porque muitas pessoas querem se sentir melhor acerca de nos subestimar, acerca de nos diminuir. E não é isso que Deus tem, não é esse o plano de Deus para a vida de ninguém, de nenhum dos seus filhos. Lia aprendeu também que louvar a Deus não se deve basear na circunstância boa e favorável. Muito pelo contrário, né? Mas cada um tem a sua maneira de adorar a Deus, uns mais expressivos, outros mais discretos. Só que nós não devemos julgar as pessoas. E Lia se tornou uma adoradora. Cada filho que vinha, Deus ia trabalhando no seu coração, ia quebrantando, e ela ia se tornando uma adoradora em espírito e verdade. Assim Deus quer que sejamos também verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E uma outra lição é que, independente de ter uma adoração no presente, a nossa escolha é o que muda tudo, né? A gente precisa escolher, precisamos decidir adorar a Deus, independente do que estamos passando, colocar o Senhor em primeiro lugar. E isso muda tudo. A Lia mostra aqui claramente que ela aprendeu a colocar o Senhor, ela decidiu louvar ao Senhor, ser indiferente à circunstância, por saber quem Deus é. Que venhamos meditar, que venhamos verdadeiramente refletir em quem Deus é na nossa vida e louvá-lo em primeiro lugar, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Haja o que houver, passe o que passar, precisamos ter postura de louvor e adoração ao Senhor. Não abramos mão dessa postura, porque enquanto adoramos, cadeias e muros são quebrados, caem, os inimigos recuam, o adversário foge. E essa é uma escolha que muda tudo. Em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida e na sua que sejamos livres do desânimo, da baixa estima, de toda depressão, de enfermidade na alma e no corpo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.